Antes de falar sobre o fim do mundo, quero falar sobre o que está acontecendo dentro de você. Porque Apocalipse começa com cartas, não com dragões, com selos, com cartas. E antes dessas cartas, uma visão. Jesus aparece para João com olhos como chama de fogo, voz com som de muitas águas, presença tão real que João cai como morto diante dele. No último vídeo, eu trouxe uma chave que eu quero que você carregue aqui. Apocalipse não começa onde você pensa. Não começa com anticristo, não começa com catástrofe, começa com revelação de quem é Jesus de verdade. E a primeira coisa que ele faz depois de revelar é escrever cartas. Pensa nisso. Antes de qualquer julgamento sobre o mundo, antes de qualquer selo aberto, ele olha para dentro, não para fora. Isso não é acidente de estrutura, é uma sequência intencional. A consciência vem antes do chamado. O diagnóstico vem antes da missão. Jesus não pode te enviar para o mundo enquanto você ainda não sabe o que está acontecendo dentro de você. É por isso que hoje a gente abre as cartas. Em cada carta, Jesus faz o mesmo movimento. Ele vê, ele nomeia e convoca a uma escolha. Mas aqui está o que eu quero que você considere. E se essas 7 igrejas não fossem apenas lugares históricos? E se elas fossem mapas? Mapas de como a alma humana se perde, se esconde, se endurece, se ilude. E como ela pode voltar. Qual dessas 7 é você? Não vou te pedir para responder agora. Vou te pedir algo mais difícil, que você observe, que você escute com a alma e com o coração. Porque a maioria das pessoas que precisam ouvir isso vai achar que está falando de outra pessoa. Isso também é um dado. A primeira delas, Éfeso. O que sabe, mas não sente mais. Éfeso é a igreja da competência, do desempenho. Ela trabalha, ela persevera, ela discerne, ela sabe distinguir o verdadeiro do falso. Jesus diz, eu sei as tuas obras. E depois, tens abandonado o teu primeiro amor. Essa é a ferida mais silenciosa que existe. A pessoa continua fazendo tudo certo, mas por dentro, o fogo apagou. Não foi um momento de queda, não foi uma decisão consciente, foi uma erosão. A certa altura, o conhecimento foi ocupando o lugar do afeto. A doutrina foi ocupando o lugar do encontro. A correção foi ocupando o lugar da presença. A religiosidade do altar. E hoje ela sabe muito e sente pouco. Se você usa o quanto sabe para não precisar sentir, você está em Éfeso. O convite de Jesus não é para estudar mais, é para lembrar de onde você caiu e voltar. Esmirna, que faz da dor sua morada. Esmirna é a igreja que sofre. Jesus não tem nenhuma acusação para ela, só reconhecimento. Eu sei a sua tribulação, a tua pobreza. E lembra, mas és rico. Mas aqui está o que eu preciso nomear. Existe uma diferença entre atravessar a dor e morar nela. Esmirna começa com travessia, mas pode se tornar identidade. Quando a dor dura tempo demais, ela começa a organizar tudo. A forma como você se apresenta, as histórias que você conta de si mesmo, o que você espera e o que você acha que merece. A pessoa que chegou aqui pela vida começa a acreditar que aqui ela pertence. Você sabe quem você é sem o sofrimento? Ou a dor já virou o centro de gravidade que mantém tudo no lugar? Esmirna é chamada fidelidade, não ao fim, mas a consciência de que sobreviver não é o mesmo que viver. Ele trouxe vida em abundância. Pérgamo, que negocia a verdade para pertencer. Pérgamo está num lugar difícil. Jesus diz, habitas onde Satanás tem o seu trono. Isso não é metáfora de maldade, é metáfora de pressão. Pérgamo vive num ambiente que exige concessão. Ela concede, não por maldade, mas por medo. Medo de ficar de fora, de ser rejeitada, de ser a única que não cede. Existe uma forma de pertencimento que exige que você deixe partes suas do lado de fora. Você aprende o que pode dizer e o que não pode dizer, o que pode mostrar e o que precisa esconder.
Você se adapta tão bem que um dia não sabe mais o que é adaptação ou o que é você. Quantas verdades você já negocia em silêncio só para continuar sendo aceito aonde você está? Pérgamo não é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa com medo de que seu caráter real não seja suficiente para ser amado. Tiatira, que confunde intensidade com verdade, é a mais longa das cartas e tem algo nessa extensão como se Jesus precisasse de mais tempo para nomear o que está acontecendo aqui. Tiatira ama, serve, tem fé, tem paciência e ainda assim toleras aquela mulher Jezabel. Jezabel não é uma pessoa, é uma dinâmica. É o que acontece quando a emoção assume o lugar do discernimento. Quando o que sinto passa a ser mais confiável do que a verdade que se revela. Tiatira é a pessoa que segue a intensidade, que confunde fervor com direção, que acha que se algo move muito, deve ser de Deus. Mas nem toda voz alta vem de cima. Nem toda emoção forte é revelação. Nem toda intensidade é espírito. Você tem discernido o que sente ou tem obedecido tudo o que sente? Porque sentir muito não é o mesmo que ver com clareza. Sardes, a que vive de aparência. Sardes, Jesus diz, tens nome que vives e estás morta. Essa é a sentença mais dura do livro. Não é sobre pecado visível, não é sobre rebeldia explícita, é sobre distância entre o que aparece e o que existe. Sardes construiu uma vida que parece funcionar, parece espiritual, parece íntegra, parece presente. As pessoas à sua volta não desconfiam de nada. Talvez ela mesma não desconfie. Mas existe um cansaço que não vai embora. Uma oração que não sai do rascunho, não atravessa o teto. Uma vida que se mantém, mas não pulsa. A fé virou rotina. A presença virou performance. O cuidado virou protocolo. Você vive ou mantém com competência a aparência de alguém que vive. Sardes não é hipocrisia calculada. É o que acontece quando uma pessoa funcionou por tanto tempo no piloto automático que esqueceu que existe diferença entre executar e habitar. Jesus diz para ela: fortalece o que resta. O que resta em você? Filadélfia, a porta que ninguém pode fechar. Filadélfia é a única igreja para quem Jesus não tem nenhuma acusação. E é importante dizer o que isso não significa. Não significa que ela é perfeita, não significa que está sem dor. Jesus diz que ela tem pouca força. Filadélfia chegou aqui não por vitória, mas por fidelidade dentro do limite. Ela não negociou quem era para pertencer. Ela não inflou o que sente para parecer mais espiritual. Ela não construiu uma versão de si mesma para ser mais aceita. Ela ficou. E exatamente aí, na fidelidade pequena, na recusa silenciosa de se tornar o que não é, Jesus coloca diante dela uma porta aberta. Filadélfia não é a pessoa que chegou no topo, é a pessoa que continuou sendo quem é, mesmo quando isso custou muito caro e custou alto. Esse é o estado mais raro da alma, não a grandeza, mas a integridade sustentada no tempo. Por fim, Laodiceia, que não sabe que está perdida. Laodiceia é rica, está enriquecida, não precisa de nada. E é exatamente esse o problema. Jesus diz: não sabes que é miserável, pobre, cega e nu? Perceba a estrutura disso. Não é uma pessoa que está em crise, que sabe que está mal. É uma pessoa confortável, que não sabe o que não sabe. Laodiceia não é rebelde, não é indiferente por escolha. Ela está anestesiada, ludibriada. O conforto foi chegando devagar, a rotina foi preenchendo espaços. As perguntas foram ficando menos urgentes. O desconforto, que antes sinalizava algo, foi sendo gerenciado. E um dia ela acordou sem saber que havia dormido. Essa é a ferida que mais me preocupa. Não porque é a mais grave, mas porque é a mais invisível. Você pode estar em Laodiceia e não ter nenhum sinal externo disso. Está tudo bem, família bem, vida organizada, trabalho, fé, presente.
Mas quando foi a última vez que algo te atravessou de verdade? Que você sentiu fome de algo além do que já tem? Que a sua alma ficou inquieta e que você tentou imediatamente resolver isso? E que você não tentou imediatamente resolver isso? Jesus diz que está batendo do lado de fora. Não porque foi embora, mas porque Laodiceia fechou a porta por dentro, sem perceber que fez isso. 7 igrejas, 7 estados da alma. Não são categorias fixas. Você pode ter atravessado mais de uma. Pode estar em mais de uma agora. Mas o que Jesus faz em cada carta é sempre o mesmo movimento. O mesmo que ele fez quando apareceu para João antes de qualquer palavra. Ele se revelou primeiro. Não veio com acusação, não veio com condenação, veio com presença. E só depois de se revelar. Ele revelou o estado de cada um. Porque é assim que funciona a luz real. Ela não pune o que encontra. Ela torna visível o que já estava lá. A pergunta que fica não é se você é religiosa ou não, religioso ou não. Se você é bom, boa o suficiente ou não. A pergunta é, qual parte de você está com a porta fechada e fingindo que não ouve? Se esse vídeo tocou em alguma coisa, não deixe passar. Escreve nos comentários qual estado você reconhece que está. Não precisa ser uma confissão. Pode ser uma palavra só. Isso já é o começo. E se você não viu o vídeo anterior, onde eu trouxe essa chave de leitura de Apocalipse, ele está aqui. Porque o que a gente está construindo nesse canal não é conteúdo solto. É uma travessia com direção e com inspiração divina. Se inscreve e até o próximo vídeo.